Reforma trabalhista é suspensa na Argentina. E isso coloca um medo para saber se, de fato, as propostas que o Milei está colocando para o país vão ser aceitas pela sociedade e pelos membros da justiça e também pelo poder político. Notícias importantes também relacionadas à celebração, entre aspas, do 4º ano da morte do general Soleimani, que acabou numa tragédia, um atentado com mais de 170 feridos e 103 mortes. O Irã já anunciou que existe um culpado para isso, que é Israel, se juntou ao Hamas na faixa de Gaza e fez ataques contra o exército do país. Ao mesmo tempo, o risco de uma guerra generalizada aumenta, porque pela morte do Al-Arauri, que era o número 2 do Hamas, a gente teve o Egito cancelando as mediações e o Líbano com o Hezbollah prometendo fazer ataques contra Israel. Uma guerra generalizada no Oriente Médio está cada vez mais próxima. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira também me seguir no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, claro. E se você quiser contribuir financeiramente pro canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Tamo junto, pessoal, belezinha? Se não puder, não quiser, só seu like e seu engajamento, tá mais que ótimo também. Beleza? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que de fato uma guerra geral no Oriente Médio, ela aparece cada vez mais próxima. Só antes de tocar no ponto do Oriente Médio, a gente teve, pessoal, a Justiça da Argentina, ou pelo menos a Justiça Trabalhista do país, fazendo uma ação cautelar, considerando que enquanto outra instância jurídica não julgasse de fato a proposta pelo Milei está certa ou não, está cancelada a reforma trabalhista que ele promoveu. Lembrando que o Milei, ele fez um revogaço, que revogou ali, galera, 366 decretos do país, que basicamente garantia que era proibido proibir, né? Ou seja, o Milei fala que é proibido ficar regulando questões econômicas, questões sociais, então uma ideia de um estado mínimo, e ainda mandou as chamadas lei ônibus ali, que garante mais de 600 mudanças, promovendo no total, com decreto e com a sua proposta legislativa, mais de 1000 mudanças no país. Vale lembrar que existe uma crise política institucional, porque não se sabe se ainda o presidente pode ter todo esse poder por decreto, ou se ele precisaria passar pelo legislativo. Só que vale lembrar, pessoal, que atualmente o legislativo, tanto Câmara como o Senado, o Milei ele tem uma pequena minoria. Então ele precisaria convencer outros membros para conseguir aprovar mais de 1000 mudanças de uma vez só. A Justiça, pelo menos até o momento, trabalhista, considerou que parte das suas reformas, que era a reforma trabalhista, está vetada. Dentre essa reforma, que pregava uma flexibilização, redução do papel do Estado e tal, a gente tinha, pessoal, por exemplo, o aumento do período de experiência para 8 meses, ou seja, você tem muito menos garantias, né, durante 8 meses, até você se consolidar, e também falava que a participação em manifestações poderia ser considerado como motivo legal para eventuais demissões por justa causa, ou seja, sem ganhar os direitos trabalhistas que ali existem. Não é que a justiça falou que isso é ilegal. A justiça considerou, pelo menos a justiça trabalhista, que precisa ver se a justiça, qual instância da justiça, tem que legislar sobre o fato, mas por enquanto está vetado. Isso abre, pessoal, mais um precedente para a gente ver se de fato essas 1000 propostas do Milei, elas vão ser aceitas tanto pela sociedade. A gente sabe que o Milei ele foi eleito com 55% dos votos, que é de fato a maioria da população, pelo menos a maioria da população votante, mas 45% votou contra, e vários membros do Congresso, tanto uma centro-esquerda, esquerda radical, esquerda extrema, enfim e tal, também não votaram no Milei, e foram tão votados quanto o presidente. O Congresso é de fato a casa do povo, em tese, né? A gente sabe na democracia, em tese, pessoal, o Congresso é o representante da população na sua manifestação política. Então, assim, por enquanto, o Milei vai ter algumas das suas propostas vetadas, principalmente, inicialmente, a reforma trabalhista. Mas as outras 1000 também devem ser vetadas. Escuta o que eu tô falando, hein, pessoal? Precedente complicado para a política do país. Outra notícia relevante está ligada, pessoal, à comemoração, vamos colocar assim, vai? Eu não diria que é uma comemoração, mas uma homenagem, vai? Uma homenagem à morte do general Soleimani. O general Soleimani, ele era considerado o general número 1 do Irã, da Guarda Revolucionária Iraniana, e ele era responsável pelo chamado Eixo da Resistência, que pega países como o Líbano, ou pelo menos não o Líbano como um todo, mas o Hezbollah, a Jihad Islâmica, o Hamas, o Irã, né, com certeza, a Síria,
partes do Paquistão, partes do Iraque, os Houthis no Iêmen, todos esses grupos que se juntam ao Irã, vamos colocar assim, e são contra a presença dos Estados Unidos e dos seus representantes no Oriente Médio, principalmente Israel, formam o chamado eixo da resistência. O Soleimani, ele era conhecido como um terror pelo Ocidente e como um grande herói pelo Irã, por ter conseguido juntar todas essas agremiações. Em 2020, a gente teve um atentado que aconteceu no Iraque, não foi no Irã. O general Soleimani estava em uma visita no Iraque aos xiitas que ali da região, e ele foi morto por um ataque dos Estados Unidos. O Trump, inclusive, declarou que isso de fato aconteceu. O Iraque se mostrou contra essa intervenção dos Estados Unidos em território estrangeiro, e óbvio que o Irã, tendo a morte do seu principal militar, também foi contra. Só que na época, eu lembro, galera, eu já gravava vídeos aqui pro YouTube, hein? Meu Deus, Terceira Guerra Mundial, a Rússia, a China, do lado do Irã e tal. Mas aí nós tivemos a pandemia, e aí esse papo acabou ficando um pouco no esquecimento. Mas o Irã, ele sempre prometeu que ele ia vingar a morte do general Soleimani. Pois é, pessoal, hoje a gente teve uma celebração, uma homenagem, que estava rolando na cidade de Kerman, ali no Irã, pelo 4º aniversário, e 2 explosões aconteceram no país. Uma delas provocou o ferimento, na verdade as duas, o ferimento de mais de 170 pessoas e a morte de 103 também aconteceu. Professor, quem foi o grande responsável? Israel não assumiu a autoria desses atentados, os Estados Unidos também não, mas foram 2 explosões que aconteceram por um atentado Sui-Tananã, que aconteceram durante aquelas celebrações. O Irã não está com dúvida nenhuma. A responsabilidade foi de Israel. E Israel vai pagar pelos seus atos. Tanto que, por exemplo, nesse momento o Irã já anunciou o bombardeamento de 60 grupos de veículos e soldados inimigos nas linhas de frente que avançam sobre Khan Yunis, que é uma das cidades que estão sendo dominadas afrontadas por Israel na faixa de Gaza. Ou seja, o Irã já anunciou, não que ele vai responder, mas que ele já está respondendo e que as respostas podem ficar ainda maiores no futuro próximo. Já se juntou contra o Hamas na luta contra Israel na faixa de Gaza. Só que por que eu falo que isso pode escalar para uma coisa muito maior? Porque o próprio Putin, a Rússia, já também, pessoal, declarou apoio ao Irã e o Putin anunciou, pessoal, que isso foi uma crueldade e um cinismo e que ele presta condolências pela tragédia que aconteceu em Kerman. E, inclusive, ele, segundo ele, claro, apoia a luta contra o mal e contra o terror que acontece ali naquelas posições. Ou seja, a Rússia declarou apoio ao Irã. Não que vai fazer algum ataque contra Israel, porque a gente sabe que o equilíbrio de forças entre Israel e Putin, Benjamin Netanyahu e Rússia, ele é bastante frágil. Israel constantemente faz ataques contra a Síria, que é um aliado dos russos. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia faz ataque contra os ucranianos e contra posições ocidentais, e Israel nunca se voltou totalmente contra os russos, porque existe uma amizade e uma inimizade meio equilibrada entre os dois. Ou seja, eu ataco algum dos seus amigos, você não reclama. Você ataca algum dos meus amigos, eu também não reclamo, Ou seja, quase um equilíbrio de forças entre Benjamin Netanyahu e o Putin. Além disso, pessoal, além das participações de grupos, possivelmente como China, como Rússia, a gente teve, por exemplo, a morte recente do Al-Arouri, que foi um cara, pessoal, que era considerado atualmente como o número 2 do Hamas, era um dos fundadores do braço armado do Hamas, que fazia a conexão entre Líbano, Irã, entre o Hezbollah e o Irã, que ele foi morto em um ataque de Israel no Líbano. Só uma observação. Israel não assume a autoria desses ataques. Mas a gente teve o próprio primeiro-ministro do Líbano, ao mesmo tempo que lideranças do Hezbollah, que já declararam a culpa de Israel. E declarando a culpa, anunciaram que uma resposta, inclusive militar, vai acontecer contra o país. Se a gente somar o ataque que aconteceu contra o Irã já ajudando o Hamas na faixa de Gaza, a promessa que o Líbano e que o Hezbollah vão responder aos ataques que mataram o número 2, mesmo que Israel não tenha admitido que foi ele o principal responsável, isso pode causar uma mobilização muito mais forte, ao mesmo tempo que os Houthis estão sendo atacados por forças ocidentais, ao mesmo tempo que a gente tem Estados Unidos, Israel, o Ocidente, atacando bases militares na Síria,
no Iraque, membros do Paquistão, membros dos Houthis. Isso está ficando cada vez maior. E o Irã buscava, talvez, uma grande justificativa, ou algum tipo de... Não tô falando que tá certo, hein? Mas uma justificativa plausível para fazer os ataques. O atentado que aconteceu... Cara, não sabemos se foi um ataque de bandeira falsa, se foi um atentado de Israel, se foi um atentado dos Estados Unidos. Isso tá tudo em aberto, tá? Enquanto eu gravo pra vocês, as investigações ainda estão acontecendo. Mas muito mais importante que o fato em si, são as consequências do fato. Mesmo que tenha sido um ataque de bandeira falsa, é óbvio que o Irã não vai admitir que foram eles. Vão alegar que foi o Ocidente, que foi Israel, e os ataques eles vão acontecer. Ao mesmo tempo, a gente teve o Egito anunciando, pessoal, que está abandonando a sua mediação. Lembrando que o Egito, junto com o Catar, era o principal grupo que mediava a atuação do Hamas com Israel para uma possível paz ou coisa que valha. O Hamas também anunciou que não negociará mais com Israel, tudo por conta da morte do número 2 do seu grupo, que aconteceu ali no Líbano. A gente teve, pessoal, até o próprio Times of Israel, que é uma mídia, obviamente, pró-Israel, considerando que os Estados Unidos não foi avisado que o ataque contra o número 2 do Hamas, que aconteceu no Líbano, sem autorização do Líbano e sem autorização dos Estados Unidos, aconteceria. Ou seja, Israel agindo, né, pelas suas próprias pernas. Além disso, pessoal, como eu falei para vocês, o próprio primeiro-ministro do Líbano, que não necessariamente tem uma ligação forte com o Hezbollah, anunciou que vai denunciar Israel no Conselho de Segurança da ONU pelo atentado que aconteceu no seu país, lembrando que não necessariamente ele apoia o membro do Hamas, mas ele não apoia um ferimento da soberania do Líbano, matando um integrante do Hamas sob os seus domínios, e o Hezbollah prometeu uma resposta forte. Ou seja, pessoal, a gente fala, né, que grandes guerras, grandes conflitos, não é, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Pô, a morte do Francisco Ferdinando não foi o motivo. Eu diria que foi o estopim. Mas as tensões que aconteceu pelo imperialismo europeu, pela disputa de territórios, pela rivalidade entre França, Inglaterra e outros membros, era cada vez maior. Vocês entendem que o ponto de tensão, ele tá gigantesco. Esse atentado que aconteceu no Irã, matando mais de 100 pessoas, não é o motivo, mas ele pode ser o estopim de uma coisa maior, com o Irã já participando de ataques na faixa de Gaza. Ou seja, uma guerra generalizada no Oriente Médio está cada vez mais próxima. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.